Bem, no vídeo de hoje vamos falar sobre três coisas. Do porquê de eu ter parado com a frequência normal do canal. Geralmente eu postava vídeo de segunda a sexta, junto com shorts. E eu tô postando com uma frequência bem menor. E tô há uns 7 dias sem postar shorts. Deixa eu ver aqui. 7 dias sem postar shorts. Eu vou falar também sobre um novo estilo de vídeo no canal, que é mais editado. E eu também vou falar sobre aquilo que eu tinha feito, que eu tinha comentado no último post do canal, que era sobre técnicas de estudo. Como eu tinha comentado antes, eu me mudei pra ficar mais perto da minha universidade. E é longe pra caralho, tá ligado, da minha casa. Eu tô tendo que fazer praticamente tudo aqui sozinho. E eu atrasei a matéria, querendo ou não, da faculdade, porque eu cheguei depois e eu perdi várias aulas, tá ligado? Aí teve prova também. Depois de um mês que começou as aulas, teve prova. Vai tomar no cu, velho. Como assim? Isso não faz sentido nenhum, enfim. Aí eu tive que correr atrás da matéria. Tinha uns assuntos que eu já tinha estudado antes, porque tem assunto que eu estudo por curiosidade, tipo assunto de matemática, tipo cálculo, por exemplo. Álgebra linear também. E programação eu já sabia antes de entrar, mas eu tive que estudar de qualquer forma. Eu geralmente, quando eu tô estudando pra uma matéria assim da faculdade, por exemplo, eu pego o livro de referência e eu começo a ler por conta própria antes do professor, sabe? Aí eu faço exercício, etc, antes da aula chegar. E na aula eu tiro dúvida só. Eu nem presto atenção, na verdade. Eu acho que é uma perda de tempo enorme, inclusive. Eu vou falar sobre isso daí mais pra frente. Mas aí teve as provas lá, eu fiz as provas. Eu acho que eu fui bem. Não saíram as notas ainda, eu acho que eu fui razoavelmente bem. E aí eu meio que consegui acompanhar o conteúdo. Aí agora eu vou estudar como eu queria ter estudado antes. E por eu ter rushado, tipo, eu ter precisado estudar várias coisas de uma vez, eu não tava tendo tanto tempo pra dedicar nisso daí. Sem falar que eu tava tendo que acordar cedo, né? E geralmente eu tava com o hábito de fazer essas coisas de noite, sabe? Tipo, gravar de noite, essas coisas. Aí meio que ferrou tudo. O tempo também. Sem falar que eu não sou tão produtivo assim fazendo vídeo, enfim. Fato é que, já que passaram as provas, quase todas praticamente, eu vou poder voltar com a frequência de antes. Talvez não com as do Shorts, eu nem sei na verdade. Porque o Shorts, eu comecei a pensar agora, e é como se fosse um ecossistema totalmente diferente, sabe? Porque o estilo de vídeo que você coloca lá é bem diferente dos vídeos que eu coloco em vídeo longo. Então eu não sei. Se bem que eu gosto de fazer shorts. Sei lá, eu acho que vai continuar a mesma coisa mesmo. Talvez, não sei. A segunda coisa que eu ia falar era sobre um novo estilo de vídeo, que era os vídeos longos, mais editados. Que era um projeto que eu queria fazer com eu sempre esqueço o nome dele, velho. Como que pronuncia o nome dele, velho? Mas o ícone dele é de uma abóbora azul, tá ligado? Eu não sei pronunciar o nome dele, velho. Desculpa aí, eu não sei pronunciar seu nome, mano. Eu tenho dificuldade de pronunciar o nome. Eu sei inglês, só que eu não consigo pronunciar esse nome. Por algum motivo é Shuropi, alguma coisa assim. Shuropi. Então, no que consiste esse projeto? Eu tenho uma lista no Excel enorme de vídeos, de temas de vídeos, sabe? Que eu não consegui suprir ainda porque à medida que eu vou fazendo os vídeos, eu tenho várias ideias enquanto eu tô fazendo. Por exemplo, eu faço um vídeo, eu tenho 20 ideias de vídeo, aí eu coloco lá na lista, e eu nunca consigo matar todos os temas, assim, sabe? Deve ter uns 60 temas, só que aí quando eu faço um vídeo, eu penso em mais 4, tipo, é mais ou menos essa ideia, sabe? Aí tem uns temas que eu acho que valem a pena fazer um vídeo mais elaborado, sabe? Aí eu tava em parceria com ele, porque já que ele é editor, ele trabalha com isso daí. Eu pensei assim, mano, o que você acha de editar alguns vídeos meus? Aí ele cobra um certo valor lá, que a gente considerou que era razoável, considerando o tamanho do canal. E é isso, provavelmente vai sair um vídeo assim por semana. Tipo, um vídeo mais elaborado assim. E aí a gente vai vendo o que vai dar. Eu queria fazer mais por qualidade do que por repercussão, mesmo, sendo sincero. Porque se fosse pensando no público, eu acho que nem seria uma boa ideia. Porque, sei lá, boa parte dos vídeos não seriam assim. Aí, tipo, a galera que viria só por causa desses vídeos não assistiria os outros, sabe? Aí ela poderia, sei lá, ela vem por causa desse, ela acha que os outros são da mesma forma. Aí ela vai ver os outros e pensa assim, mano, não tem muita edição, então eu não vou mais voltar aqui. É tipo mais ou menos assim, sabe? Ou a pessoa esquece de voltar, né? Porque ela não sabe exatamente quando que vai sair o mais editado. Mesmo que eu pretenda fazer com a regularidade, tipo, específica, né? Aí, eventualmente, caso as pessoas gostem do trabalho dele, eu posso abrir, tipo, uma página de doação, né? Pra usar o dinheiro pra fazer mais vídeo. Porque, assim, o quanto que ele tá cobrando por vídeo, pode parecer assustador, mas, tipo, ele tá cobrando R$ 30, tá ligado? Pra mim é um valor razoável, tipo, pra qualidade do trabalho dele. Era pra ele cobrar mais, inclusive. Mas, como o meu canal é pequeno, e a gente quer fazer esse teste, ele tá cobrando por um valor mais barato. Aí como que vai ser o negócio? Se as pessoas gostarem e elas doarem, tipo, mais do que... Tipo, um valor suficientemente grande pra ele fazer outro, ele vai fazer mais. A ideia era fazer 3 por mês. Aí, por exemplo, se doarem mais 30, ele faz 4 por mês naquele mês, sabe? Aí, sei lá, se doarem 60, ele faz 5 naquele mês. Tipo, essa é a lógica, tá ligado? Aí, quando monetizar, eu vou começar a usar o dinheiro da monetização pra ele editar também. É tipo um auto-investimento, né? Um investimento que é feito com o resultado do trabalho. Tá bem perto, inclusive, de atingir a meta de watch time hora. Tá com 1.700.
1.700 horas, assim, de vídeo longo, e precisa de 3.000. Aí quando eu conseguir 3.000, eu vou dar pra ele, o dinheiro da monetização pra ele fazer os vídeos. Tipo, no caso, usar o dinheiro que ele tá exigindo pegando da monetização. Aí quando abrir o Seja Membro, eu pretendo colocar também conteúdo exclusivo. Não, quer dizer, conteúdo exclusivo mais ou menos, né? Eu tinha ouvido umas ideias, mas não exatamente conteúdo que seria útil pra todo mundo. Eu acho que seria mais um conteúdo direcionado pras pessoas que fazem isso daí, ou especificamente pra cada pessoa, né? Eu tava pensando em fazer alguma coisa assim. Eu não vou especificar o que eu pensei, né? Na hora eu aviso. Mas é isso, cara. Tipo, é isso que eu pretendo fazer. E eu provavelmente vou fazer uma coisa que eu nunca tinha feito antes, que era pedir like, inscrição, essas coisas, compartilhamento, até porque eles vão dar trabalho pra fazer, pra nós dois, né? Porque obviamente que como eu vou estar pagando alguma coisa pra fazer isso daí, é óbvio que eu vou dar uma caprichada maior na atuação. Porque esses vídeos que eu faço, eu não... são bem espontâneos, na verdade. Eu não tenho roteiro. Eu só coloco alguns pontos que eu tenho que falar. Tipo, eu coloquei 3 pontos que eu tenho que falar. Eu vou tirando da minha cabeça. Aí, às vezes, eu vou pausando. Tipo assim, eu falo determinada coisa, aí eu pauso. Aí eu penso um pouquinho. Aí eu continuo falando. Não é ensaiado, sabe? Tanto que você vê que tem vezes que não tem tanta empolgação assim na fala. Então, só demonstra que é espontâneo. Isso daí não é necessariamente uma coisa ruim, mas eu acho que nesses vídeos aí seria melhor se fosse algo mais premeditado, sabe? Tipo, e com um tom diferente. Justamente pra soar melhor, eu diria. Mas é isso. Quando sair esse vídeo eu vou avisar. Eu vou deixar bem claro que é esse o estilo de vídeo. Vocês vão lá, compartilha, dá like, não sei o que. E é isso, mano. E aí se der... Quer dizer, mesmo se não der certo eu vou continuar fazendo. Até porque eu considero... É que assim, tem coisas que você faz muito mais pela causa em si. Tipo, por estar fazendo um trabalho que você considera bem feito. Muito mais do que pelo dinheiro. Até porque eu não... Eu acho que quem faz as coisas pensando só no dinheiro é prostituta, né? Mas, tipo... É sempre legal ganhar alguma coisa. Mas se eu não ganhasse, eu não ficaria decepcionado, sendo sincero. Mas eu espero que aconteça alguma coisa. Porque os vídeos que não são muito editados, que eu falo de algum assunto mais complexo assim, eles estão indo bem. Então, é isso que eu espero pra vídeos mais editados, digamos assim. E eu acho que eu tenho carisma o suficiente. Apesar da minha dicção ter piorado muito, porque eu tô dormindo muito mal também, velho. Ela costumava ser muito boa, sendo sincero. Eu consegui antes articular sobre qualquer assunto, assim, tipo, tirar da minha cabeça. Eu não gaguejava, eu falava muito rápido, na verdade. Tipo, é até engraçado falar isso daí, porque antigamente o meu pensamento era muito mais rápido que a minha fala. Então, tipo, pra conseguir acompanhar, ou eu falava muito rápido, ou eu ficava meio que... com aquele sentimento de tortura, de eu não poder falar tudo que eu tô pensando na hora. Tipo assim, controla a velocidade aí, cérebro, que eu tenho que terminar de falar sobre essa parte aqui. Aí depois você pensa sobre essa outra. É mais ou menos essa ideia, entende? Ah, inclusive, esse primeiro vídeo que vai sair, eu fiquei em dúvida em fazer do Classroom of the Elite ou do Sindarov, só que eu pensei assim, vou fazer do Sindarov porque tem a ver com algo que eu já queria fazer. Um assunto que eu já queria fazer. E não é sobre o desempenho dele nos candidatos, é sobre outra coisa. Por isso que não tem nada a ver. Apesar do vídeo do L'Oreal ser sobre a mesma pessoa, não é o mesmo assunto, porque no vídeo dele ele analisa uma partida do Sindarov e eu não vou fazer nada relacionado com isso, sabe? É um conteúdo legal, instrutivo, só que não tem a ver com uma partida dele, no caso. Tanto que eu vou ter que até dar uma olhada nas anotações, porque é baseado em uns livros que eu tinha lido, sabe? Que eu tinha feito a anotação, eu vou ter que dar uma olhada pra fazer tipo um roteirinho, ler, etc, sabe? Porque tirar da cabeça eu acho que eu não vou conseguir, porque faz tempo que eu não leio esse livro aí. Tipo, a parte que eu queria abordar, faz tempo que eu... O livro principal, no caso. Eu não lembro de cabeça, é isso que eu tô querendo dizer. Bem, o próximo trecho do vídeo vão ser áudios que eu tinha gravado anteriormente. E eu não pretendo regravar, até porque não tem necessidade. Eu tinha mandado pra um amigo meu, tipo, eu tava refletindo sobre técnicas de estudo ontem. E aí eu mandei pra ele, assim, todas as informações. Se eu tentasse fazer agora, provavelmente eu acabaria esquecendo de alguma coisa e eu teria que regravar, ou ficar adicionando apêndice no finalzinho, tipo assim, eu esqueci de falar de tal coisa, então é melhor só mandar bruto assim mesmo. E como eu gravei pelo celular, é óbvio que a qualidade do áudio vai estar um pouquinho pior, porque eu não tava usando headset, mas dá pra entender, é perfeitamente inteligível, sendo sincero. Aí eu vou ver agora se tem alguma coisa que tá faltando no áudio, que eu acho que deveria ser mencionado, vamos lá. Achei coisas que talvez a maioria não iria entender. No vídeo eu falei de um assunto de matemática, até porque é isso que eu estudo, que é o cálculo. E eu falei de uma tal de demonstração. O que é demonstração? Tem um tipo de exercício onde você precisa provar que uma determinada afirmação é verdadeira. Isso daí é chamada de demonstração, quando você prova que ela é verdadeira e você tem uma sequência de... Você tem um raciocínio, sabe? Uma sequência de afirmações que provam que aquilo é verdadeiro. Isso é um tipo de exercício na matemática que você não vê no ensino médio, sabe? Que tem no cálculo. É só isso que eu queria falar. Quer dizer, não só no cálculo, em qualquer área da matemática tem demonstração. Até porque matemática é construída com base nisso daí, por incrível que pareça. Matemática não é sobre númerozinho, é sobre afirmações
e usar afirmações que você sabe que são verdadeiras pra provar que outras afirmações são verdadeiras. É basicamente essa a essência. Tanto que tem área da matemática que não tem número, quer dizer, tem área da matemática que não tem número, por incrível que pareça. Mas geralmente você usa número porque é útil, né? Quantificar as coisas. Metrificar as coisas, digamos assim. Mas no geral é isso. E cálculo é uma área da matemática que as pessoas estudam no ensino superior, geralmente. Mas, tipo, você não precisa saber de nada de cálculo, só sabe que é uma matéria, digamos assim. Tipo, assim como você tem as matérias da matemática, tipo, você tem geometria, você tem resolução de equações, você tem polinômios, por exemplo. Você tem várias matérias, tá ligado? Diferentes. Tipo, equação do segundo grau, equação do primeiro grau. Também tem um cálculo, que é de ensino superior. É só isso que você precisa saber. Enfim, eu espero que os áudios sejam proveitosos. Bem, eu vou usar isso daí no vídeo que eu vou fazer sobre o Sindarov e eu não quero esquecer. Eu descobri recentemente, quando eu tinha feito a prova, que a melhor forma de estudar é justamente fazendo uma quantidade insana de exercícios de diferentes fontes. Porque assim, esse lance de ficar preso muito tempo em um exercício que o pessoal geralmente fala na parte de matemática, porque tá saindo o resultado da sua cabeça, é ineficiente. Porque, tipo, quando você não sabia fazer certas coisas, você via os outros fazendo e tentava copiar, sabe? Então o ideal é você tentar fazer e se você não conseguir, você vê a resposta rápido até. Tipo, 10 minutos depois de ficar pensando, 15 minutos. E aí você... A sua experiência é construída com técnica. Tipo assim, você faz um exercício de um tipo, aí você consegue a técnica pra resolver ele. Aí você faz do mesmo tipo e tenta fixar essa técnica. Aí quando você fixar, você vai fazendo de outros tipos. Aí, com isso daí, você vai construindo meio que um arsenal na sua cabeça, tipo, de diferentes técnicas. E, eventualmente, você vai conseguir combinar elas. Por isso que um assunto, você tem que fazer exercícios de vários tipos em quantidades bem grandes. Pra você ter várias técnicas, sabe? Porque você só vai conseguir usar determinada coisa quando aquilo for... Quando aquilo estiver bem fixado na sua mente, sabe? Tipo, essa coisa de... Eu comecei a pensar de uma forma diferente sobre fórmulas. Eles falam que não é bom você decorar fórmulas, só que eu discordo completamente disso daí. De decorar fórmula. Porque você só consegue usar uma informação quando ela tá na sua cabeça. Então, isso mostra que você não treinou o suficiente pra fórmula não estar na sua cabeça. E por isso você não sabe usar ela direito. Em outras palavras, quando você não consegue manter uma informação na sua cabeça, você não consegue usar ela direito. Você não consegue considerar ela direito, no caso. Entendeu? E, consequentemente, você não consegue combinar com outras técnicas para resolver problemas. Isso mostra que você não tá preparado ainda. Por isso que é isso, faz uma quantidade grande de exercícios. Tenta entender, tipo, ver de diferentes fontes. Tipo, quando eu estiver estudando, explica pra si mesmo. No caso, a técnica que eu pensei seria, sei lá, eu leio, aí eu explico pra mim mesmo, só que eu gravo pra eu colocar a cara a tapa, sabe? Eu uso o caderno se necessário pra anotar, mas não igual eu tava fazendo, que era anotar, tipo, tudo, como se fosse meu próprio livro, porque demora muito. Eu uso como uma continuação do meu cérebro, até porque as coisas precisam estar no meu cérebro e não no caderno. Quando eu escrevo no caderno, imediatamente depois de ler uma página, se você parar pra pensar, eu meio que tiro a necessidade da informação ficar na minha cabeça, porque eu posso ficar consultando o que eu já escrevi. Então é melhor deixar na minha cabeça e usar a folha como um suporte, e não o contrário. Então, tipo, a informação continua na minha cabeça, só que a folha é meio que um suporte para as coisas que eu não consigo pensar, tipo, ao mesmo tempo, tipo, sei lá, uma conta assim, sabe? Mas a linha de raciocínio tá na minha cabeça. Aí o ideal seria que se você fizesse um vídeo sobre isso, no meu caso seria isso daí, sabe? Aí tipo, eu explico, se o vídeo não ficar bom, eu regravo e aí eu vou saber com o resultado do vídeo que eu entendi o conteúdo. E aí de quebra eu vou ter um negócio pra postar, sabe, em relação à matemática. A mesma coisa pros exercícios, em termos de explicação. E faz uma quantidade insana. Ver também de inúmeras fontes, sabe, tipo, uma explicação. Você precisa, além de saber explicar, você precisa dar exemplo, sabe? Tipo, e fazer analogia simples daquilo dali, associar coisas que você já sabe, sabe? Tipo, pode parecer besta quando você pega um conceito abstrato e associa coisas do dia a dia, mas isso daí mostra que você entendeu, porque você consegue entender as características daquilo e associar com aquilo que você já conhece. Que é o que o neurônio faz, no caso, ele associa com coisas que você já conhece, por isso que os neurônios se ligam, no caso. É isso que a pessoa deveria fazer. Ela vai vendo de várias fontes, ela pode ver até o texto de várias fontes também para entender, pesquisar, ver alguém falando sobre. Quanto mais informação ela tiver, melhor. E quanto melhor a explicação. Mas essa parte aí de fazer uma quantidade grande de exercício não pode ser esquecida. E eu acho que talvez seja mais importante, no caso. Até mesmo a explicação em relação ao exercício. Tipo, você saber explicar cada passo, isso daí é extremamente importante. Por isso a aula dos exercícios. Aí o livro, no caso, você poderia ler de várias fontes. E aí gravar para cada fonte. E tipo, quando você grava para uma,
No caso, sei lá, você tá gravando pra um livro. Aí quando você for fazer pro outro, você pode falar sobre esse outro e fazer um paralelo com aquilo que você já sabe. E você vai repetindo isso daí. E aí você tem várias fontes diferentes sobre o mesmo assunto, tipo, sei lá, cálculo. Você pega várias teorias diferentes a respeito. E aí você entende o que que é essencial quando o autor tá construindo aquela, tipo, as ferramentas do cálculo, sabe? E aí você consegue adaptar e fazer meio que uma versão sua, unindo tudo, sabe? Aí no caso, para revisar, você faria o quê? Você poderia ler de outra fonte, o livro também. Você poderia usar flashcard só com exercício. E eu acho que talvez aquela técnica lá de você escrever tudo que você sabe sobre um assunto em papel. Isso daí é muito interessante. Você pode fazer na forma de aula também. Eu acho interessante. Poderia até ser uma live, sendo sincero. Eu acho que isso contribui com o aprendizado. Aí sabe aquele lance lá de provar teorema que tem nos livros, que o pessoal fala que você precisa tentar até você conseguir? Eu acho que o ideal é, sei lá, você tenta, se você não conseguir, você vê aos poucos. O Valber tinha me falado alguma coisa assim, tipo, você vê um pouquinho da ideia da resolução, tipo, você vê um pouquinho da resolução e tenta fazer com aquela informação, sabe? Se você acabar não conseguindo fazer, mesmo vendo as dicas, assim, vendo parte da resolução, você tem que entender, você reserva um tempo tentando entender e ver outras pessoas demonstrando aquilo dali. Tipo, as explicações delas, e você tem que explicar de uma forma que seja inteligível para você. E aí você vê demonstrações parecidas para você tentar meio que aplicar isso daí, tipo, pra fixar no caso na sua cabeça. E sobre o negócio da motivação, ela é um erro, tipo, essa ideia de que você precisa se motivar para fazer as coisas. No final, aquele negócio lá de eu ler o livro do Caninos Brancos, quando eu finalmente comecei a estudar no ano, a virada de chave pra eu ter feito aquilo dali foi justamente eu saber que eu não precisava ter um bom desempenho, que eu tava lendo um livro simples e que eu não precisava ir bem. Eu só tinha um horário e eu precisava cumprir ele, só isso. Aí a partir do momento que você só vai lá e faz, você perde o medo, porque você percebe que não é tão difícil quanto você tava pensando. Que tudo bem se você não fizer direito, sabe? O importante é você estar no horário tentando. Esse é o primeiro passo pra você sair da procrastinação, que é o que eu tô sofrendo agora. Tipo, você vai lá, senta e tenta. É isso. Aí, eventualmente, você pega o gosto, você acaba se acostumando, sabe? Primeiro você pensa em fazer, e depois você pensa em ser eficiente naquilo, sabe? Eu acho interessante isso. Tem algo no exército que é assim. Tipo, pra você fazer uma coisa que você tem dificuldade, tipo, as coisas do seu dia, você coloca como se fosse um comando. Tipo, faça tal coisa, faça o café da manhã, estude nesse horário, entende? Pra você não precisar pensar. E aí você só vai lá e obedece. É isso que eu tenho que fazer também. Por isso que eu dependo tanto do cronograma e por isso que eu acho que ele é importante. Eu tenho que fazer amanhã isso daí, de manhã. Então o comando é faça cronograma amanhã de manhã.